Até o momento no nosso curso de Rede Sensores Sem Fio IPv6, nós aprendemos a utilizar um kit de desenvolvimento para acionar periféricos utilizando protocolos padrão, como por exemplo o protocolo MQTT. A nossa ideia é trabalhar com automação residencial. Então a gente quer desenvolver dispositivos que são utilizados nesse tipo de ambiente, como por exemplo acionamento de lâmpadas, sensores dos mais diversos, como por exemplo presença e temperatura, mas até o momento a gente não trabalhou com uma interface gráfica para mostrar isso. Não serve de nada a minha automação se eu não consigo consumir os dados gerados e até melhor, fazer automações, utilizar esses dados para tomar decisões automaticamente na minha casa. Esse é o sentido de automação, né? A primeira opção que vem em mente quando nós queremos processar os dados que são enviados e depois comandar os dispositivos que a gente criou é criar os nossos próprios scripts, como por exemplo um script Python, como a gente fez em aulas passadas. Por outro lado, quando a automação começa a ficar complicada, essa solução começa a não escalar, porque eu tenho que programar muita coisa do zero. Além disso, eu geralmente desejo comandar os dispositivos da minha casa, não só utilizando o meu computador, mas eu quero também suportar outros dispositivos, como por exemplo celulares, tablets, televisões, coisas do gênero que eu tenho dentro da minha casa. Então, o mais natural é nós não reinventarmos a roda e utilizarmos algo já pronto, que já suporte uma ampla gama de dispositivos. No nosso caso, nós vamos utilizar o Home Assistant. Nesse vídeo, então, eu vou dar vários motivos e demonstrar como o Home Assistant funciona, para que possamos utilizar não só nos dispositivos que nós criamos, mas também integrando esses dispositivos com outros dispositivos de prateleira, como por exemplo os que eu tenho aqui em casa, chaves de lâmpadas, ou então, por exemplo, sensores de temperatura. Vocês imaginem o trabalho que eu teria se eu tivesse que criar código Python do zero para suportar esses dispositivos que falam protocolos específicos, né? No caso da minha chave, o protocolo TUIA, e no caso aqui do meu sensor, o protocolo da Xiaomi. O nosso objetivo é adicionar todos os nossos sensores e atuadores de nossa casa em uma única plataforma e conseguir comandar e integrar esses dispositivos utilizando apenas uma linguagem. Atualmente, esse mercado ele é meio fragmentado, porque existem aplicativos de diversos fabricantes e depende do que eu comprar, um é incompatível com o outro. O Home Assistant tende a atenuar esse problema porque ele suporta uma ampla gama de dispositivos. Por esse motivo, ele é uma ótima plataforma para eu integrar os sensores que eu criei e também os sensores que eu venha a comprar, não ficando preso a um determinado fabricante, como por exemplo a Apple, o Google ou a Amazon. Fica difícil de um usuário migrar de uma plataforma para outra, porque às vezes os sensores não são compatíveis. Isso tende a mudar agora que vai ser lançado o protocolo Matter, que eu coloco aqui na tela. Esse protocolo ele foi apoiado por esses membros que estão aqui na tela, inclusive os grandes que eu acabei de mencionar, e ele tende a facilitar então essa migração. Pode ser que no futuro seja mais interessante utilizar uma plataforma desses grandes fabricantes. Mas no momento, a melhor opção, por ser open source e suportar uma ampla gama de sensores, é o Home Assistant. E agora a gente vai ver as principais características dele. Como um exemplo de funcionamento do Home Assistant, eu vou utilizar a instância que eu configurei aqui na minha residência. O que vocês observam aí na tela é a interface principal que eu utilizo para comandar os meus atuadores a partir do meu celular. Então, a gente tem os cômodos da minha casa, onde possuem, né, sensores e atuadores, e já podemos ver aqui algumas informações, como temperatura e a previsão do tempo, se eu estou em casa e coisas do gênero. Cada uma dessas informações utilizam sensores de diferentes fabricantes. Como, por exemplo, a temperatura do meu home office é controlada aqui, então, por um sensor desse aqui da Xiaomi. Se o foco permitir, eu mostro para vocês. Eu posso aqui navegar nos diferentes menus e nada disso aqui
precisou ser programado por mim, né? Eu só utilizei as instâncias que o Home Assistant já permitia, configurando, por exemplo, que esse gráfico vai utilizar o sensor que está posicionado lá na minha cozinha. Naturalmente, nós precisamos fazer várias configurações para chegar numa interface como essa que eu estou mostrando. E a mais básica delas é como que o Home Assistant roda. Aqui na minha residência, eu tenho um Raspberry Pi que está conectado na minha rede local e todos os outros sensores também estão conectados nessa rede. Isso já é uma característica interessante do Home Assistant. Eu não dependo de uma nuvem externa para poder comandar meus sensores. Eu acho que isso é essencial, porque eu não posso depender da infraestrutura de terceiros para acender a lâmpada da minha cozinha, por exemplo. Eu preciso ter sempre alguma coisa local que vai funcionar mesmo quando acontecem algumas falhas. Agora eu vou mostrar para vocês qual que é a cara da interface do Home Assistant. Não é meu objetivo aqui no vídeo explicar para vocês exatamente como configura ele, e sim ter só uma noção geral. O Home Assistant é um sistema muito completo e isso pode tornar ele bastante complexo. Por outro lado, há uma grande comunidade de desenvolvedores que suporta o Home Assistant. Então, provavelmente, qualquer tarefa que alguém desejar realizar já tem um tutorial ou um vídeo na internet mostrando como se faz. Inclusive a instalação, que eu não vou mostrar aqui no vídeo, mas é facilmente encontrada em tutoriais da internet. Eu vou então só abrir algumas janelas de configuração para mostrar como que eu adiciono sensores e como que eu interajo com eles. Partindo então da tela inicial de quando o sistema é instalado. Então, sem mais delongas, eu vou logar e mostrar para vocês essas interfaces. Então, esta é a interface inicial do Home Assistant. A gente pode ver que a minha instância já tem vários sensores e atuadores aqui instalados. Algumas desses sensores e atuadores eu tive que configurar manualmente. E alguns já foram reconhecidos, pois a minha instância do Home Assistant está conectada na mesma rede que esses sensores. Eu posso, por exemplo, aqui, comandar as lâmpadas do meu quarto utilizando essa switch. Dá para notar sutilmente lá atrás que a lâmpada está acendendo e apagando. Agora a gente pode olhar como que eu faço para adicionar esses sensores aqui. Eu tenho um menu de configuração. Eu posso acessar este menu através aqui de Settings, Devices and Services. E o que eu observo é a janela de integrações do Home Assistant. Aqui que mora grande parte do poder desse aplicativo. Existem milhares de integrações que foram programadas pela comunidade. Então aqui na minha rede eu consigo controlar a minha televisão porque existe uma integração com as TVs da LG. Eu também tenho as minhas switches, que eu mostrei, que são dispositivos TUIA. E eu estou então utilizando a integração TUIA local. Assim que eu plugo o meu Home Assistant na minha rede, os meus Chromecasts já foram reconhecidos. Os meus sensores de temperatura, eles são dispositivos Bluetooth que também são reconhecidos automaticamente através da integração BLE passivo. E muitos outros são suportados. Eu posso vir aqui em Add Integration e, por exemplo, se eu comprar uma lâmpada da Philips, certamente vai ter uma integração de acordo para isso. Outra coisa bastante interessante é que na disciplina nós estamos desenvolvendo sensores e atuadores genéricos que usam MQTT. Existem também várias integrações do tipo MQTT que podem ser utilizadas. Uma vez adicionados os dispositivos, todos eles vão aparecer aqui nessa janela de Overview. E com isso, eu já posso utilizar esses dispositivos para interagirem entre si. E é isso que nós vamos fazer agora. Essas interações, elas são feitas através de automações. Assim eu posso relacionar qualquer sensor que foi adicionado ao meu Home Assistant. Não importa de qual marca ou qual tipo ele é. Como exemplo muito básico, eu vou criar uma automação que quando a temperatura desse meu sensor aqui passar de um certo valor, eu vou ligar a lâmpada aqui da sala. Eu poderia depois incrementar esse exemplo ligando, por exemplo, um ar-condicionado, alguma coisa do gênero. É só para vocês entenderem como funciona. Eu vou vir aqui no menu Automações, vou
criar uma nova automação e começar com ela em branco. Vocês vão ver que a quantidade de opções aqui é muito grande, porque o Home Assistant é muito poderoso. Eu também não fui simplesmente descobrindo como isso funciona. Existem vários tutoriais na internet que mostram como usar todas essas opções. Eu vou criar aqui um trigger, que agora no meu caso é um trigger numérico, e eu vou escolher a minha entidade adicionada, que seria esse meu sensor aqui, BLE Temperature HomeKey. O atributo que eu quero, então, é a média de valores de temperatura. Então, vou colocar aqui a média. Quando ela passar de 24, eu vou fazer alguma coisa. O que é essa minha alguma coisa? Eu vou vir aqui tomar uma ação, tá? Esse tipo de ação, então, é chamar um serviço do Home Assistant, que nesse caso, então, vai ser um switch turn on. E qual switch que eu quero alterar agora? Eu vou escolher uma entidade aqui, que no meu caso, então, é a switch HomeKey, que é a luz dessa sala aqui. Poderia ser a switch de um ar-condicionado ou qualquer outra coisa. Então vocês viram que com essa interface gráfica, eu posso já ir montando automações para fazer minha casa ser de fato inteligente. E não só mostrar valores, que é uma coisa que é bem mais fácil de fazer do que de fato automatizar a minha casa e facilitar a minha vida. Uma última característica que eu queria mostrar aqui do Home Assistant é sobre a interface gráfica. Nós até agora vimos esta interface, que é a interface padrão de configuração. Só que ela tende a ficar bastante bagunçada à medida que a gente adiciona outros sensores. O Home Assistant também provê uma maneira de fazer interfaces organizadas de maneira muito simples. Eu vou dar um exemplo aqui de uma configuração que eu fiz e a gente pode observar que essa configuração bem limpa aqui, ela foi editada completamente através da interface gráfica. Eu posso vir aqui em Edit Dashboard e encontrar as opções que eu utilizei. Vou pegar, por exemplo, aqui a minha sala de TV. Eu tenho vários sensores, várias coisas que são bastante interessantes, que eu poderia estender simplesmente clicando em alguns itens aqui. Por exemplo, aqui na minha temperatura e umidade, eu poderia colocar mais um gráfico aqui do tipo Sensor. Está aqui o sensor e vocês vão observar que ele é exatamente igual a esse. Se eu tivesse adicionado algum outro sensor, bastaria eu colocar aqui o nome da entidade e ele começaria a atualizar igual a esses outros que eu estava utilizando. Outra coisa legal é que o Home Assistant permite várias coisas que eu nem imaginava, como por exemplo aqui ele está medindo o meu consumo de televisão, ou o consumo de televisão aqui de casa. Para saber como eu fiz isso, eu simplesmente digitei e encontrei várias opções na pesquisa da internet me mostrando como que eu faço isso. Então as opções são de fato ilimitadas e dependem só da minha criatividade. Nas práticas de laboratório, nós vamos trabalhar com alguns desses fatores. E isso vai servir só como um ponto de partida para que vocês se aprofundem e consigam fazer até interfaces e automações bem complexas. Até a próxima!